Uma boa noite a todos. Havendo quórum, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Os senhores podem sentarem. Quero deixar registrado aqui a ausência do vereador Careca, que se encontra hospitalizado. Não vai participar da sessão hoje. Coloco em apreciação a ata da sessão anterior. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovada a ata com a ausência do vereador Careca. Peço ao Érico que faça a leitura das matérias do expediente. Assessor da mesa. Projeto de Lei número 36 de 2025. Ofício número 142 de 2025, Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, encaminhamos para apreciação de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Casa Legislativa o projeto de lei número 36 de 2025, que autoriza o município de Lavras do Sul a aderir e participar do consórcio intermunicipal do Vale do Jacuí, do qual solicitamos urgência na tramitação. Com união e trabalho, construiremos um futuro mais próspero para o nosso povo. Cordialmente, Renan de Labari, Prefeito. Exposição de motivos. O projeto de lei que ora estamos encaminhando a essa Casa Legislativa para ser analisado pelos nobres edis, versa sobre autorização para que o município de Lavras do Sul ingresse no consórcio intermunicipal do Vale do Jacuí. Considerando o documento que segue, já houve a apreciação do ingresso, tanto que foi enviado o documento indicado para atender os trâmites, bem como o fato dos consórcios auxiliarem muito o desenvolvimento municipal. Em diversos segmentos, é preciso destacar que o Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí foi constituído em 2004, nos termos da Lei nº 8.080 de 1990 e Emenda Constitucional número 19 de 4 de junho de 1998, que alterou o artigo 241 da Constituição Federal. Participaram da sua formação os gestores municipais que integram a 8ª Coordenadoria Regional da Saúde, inicialmente com a finalidade de atender às demandas comuns dos municípios consorciados na área da saúde. Em 2007, com vistas à Lei Federal nº 11.107 de 2005 e o Decreto nº 6.017 de 2007, o Estatuto do CI Jacuí é alterado, passando o consórcio a ser multifuncional, possuindo câmaras setoriais com o objetivo de desenvolver as múltiplas políticas públicas de interesse dos estes consorciados. Os objetivos: gestão associada de serviços públicos, prestação de serviço, inclusive de assistência técnica, a execução de obras e fornecimento de bens à administração direta ou indireta dos entes consorciados, compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos e equipamentos, inclusive da gestão, de manutenção de informática de pessoal técnico e de procedimentos de licitação e de admissão de pessoal, produção de informações ou de estudos técnicos, instituição e o funcionamento de escolas de governo ou de estabelecimento congêneres, promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente, exercício de promoção do uso racional dos recursos naturais e de proteção do meio ambiente, exercício autorizados, apoio e o fomento do intercâmbio de experiências de informações entre os entes consorciados, gestão e proteção de patrimônio urbanístico, paisagístico ou turístico comum, fornecimento de assistência técnica, extensão, treinamento, pesquisa e desenvolvimento urbano, rural e agrário, ações e políticas de desenvolvimento urbano, socioeconômico local e regional, exercício de competências pertencentes aos entes da federação nos termos de autorização ou delegação, ações e serviços de saúde, obedecidos os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde, SUS. Justificativa.
Encaminhamos esse projeto de lei para apreciação do Poder Legislativo, requerendo caráter de urgência na votação, nos termos do artigo 153 e seguintes do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, tendo em vista que, dentre todos os objetivos trazidos no consórcio e os benefícios que o município poderá acrescer em aderindo à participação, se destaca a possibilidade de dar ênfase no projeto de aderir ao CISB, e com isso possibilitar que o frigorífico local se expanda ultrapassando as fronteiras municipais, fomentando a economia de Lavras do Sul. Renan de Labari, prefeito. Projeto de Lei 036 encaminha-se para as comissões de Constituição, Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos, posteriormente Indústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento, para emitir parecer. Acatado com urgência pelo presidente. Projeto de Lei número 37 de 2025. Ofício número 145 de 2025, Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, encaminhamos para apreciação de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Casa Legislativa o projeto de lei número 37 de 2025, que cria função gratificada ao cargo em comissão de médico assistente da Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa, do qual solicitamos urgência na tramitação. Com união e trabalho, construiremos um futuro mais próspero para o nosso povo. Cordialmente, Renan de Labari, prefeito. Exposição de motivos. A Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa visa o atendimento da população de Lavras do Sul em urgências, emergências, consultas clínicas, ambulatoriais e a internação de pacientes. Atualmente temos em nosso quadro 2 médicos plantonistas concursados e 5 médicos plantonistas contratados que cumprem em escala de 24 horas semanais, atendendo em um único dia da semana. E quando internam, um paciente não consegue prestar a devida assistência acompanhando a evolução do quadro clínico por não residirem no município em sua grande maioria, deixando o cuidado do paciente para um médico que substitui. A 7ª Coordenadoria de Saúde, em visita recente à Fundação Médico Hospitalar, orientou a contratação de um profissional médico que fique responsável pelos pacientes desde a internação até a alta, prestando toda a assistência necessária, solicitando e interpretando exames e acompanhando a evolução clínica. A Resolução número 2077 de 2014 do Conselho Federal de Medicina, CFM, disciplina os serviços hospitalares quanto ao atendimento aos pacientes, em especial o artigo 13, é direito do paciente ter um médico como responsável direto pela sua internação, assistência e acompanhamento até a alta, sendo proibida a internação em nome de serviço. Nas atribuições do cargo em anexo a este projeto de lei, evidenciamos toda a assistência aos pacientes e atribuições ao médico assistente. Justificativo. Conforme dito na exposição de motivos, a Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa visa o atendimento da população de Lavras do Sul, em urgências, emergências, consultas clínicas, ambulatoriais e internação de pacientes. Atualmente temos em nosso quadro 2 médicos plantonistas concursados e 5 médicos plantonistas contratados que cumprem escala de 24 horas semanais, atendendo em um único dia da semana, e quando interno, um paciente não consegue prestar a devida assistência acompanhando a evolução do quadro clínico, por não residirem no município, em sua grande maioria, deixando o cuidado do paciente para o médico que substitui. A 7ª Coordenadoria da Saúde, em visita recente da Fundação Médico Hospitalar, orientou a contratação de um profissional médico que fique responsável pelos pacientes desde a internação até a alta, prestando toda a assistência necessária, solicitando e interpretando exames e acompanhando a evolução clínica. A Resolução número 2077 de 2014 do Conselho Federal de Medicina disciplina os serviços hospitalares quanto ao atendimento aos pacientes, em especial o artigo 13, é direito do paciente ter um médico como responsável direto pela sua internação, assistência e acompanhamento até a alta, sendo proibida a internação em nome de serviço. Nas atribuições do cargo evidenciamos toda a assistência aos pacientes e atribuições ao médico assistente,
o que, endosado pela 7ª Coordenadoria da Saúde, se faz urgente para melhor atender a população. Destaco ainda que o modo escolhido se dá pela dificuldade de concursados preencherem todas as vagas disponibilizadas, de modo que possibilitará o efetivo preenchimento. Atenciosamente, Elisa Pega dos Santos, presidente. Projeto de Lei 037 encaminha-se para as comissões de Constituição, Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos, posteriormente Indústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento, posteriormente Saúde, Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Assistência Social, para emitir parecer. Acatado com urgência, presidente. Pedido de informação número 31 de 2025. Senhor presidente, o vereador que a este subscreve solicita que seja dado ciência plenária na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Agricultura, o que segue. Que seja informado por qual motivo foi estipulado por esta secretaria o mínimo de 1 hora a máquina a ser pago, sendo que alguns serviços prestados levam menos tempo. Justificativa. Para fins de conhecimento deste vereador e dos produtores rurais que estão sendo lesados por pagar mais do que foi executado. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 29 de abril de 2025. Vereador Neto Viana, bancada do PT. Pedido de informação número 32 de 2025. Senhor presidente, o vereador que este subscreve solicita que, após dada ciência ao plenário conforme determinação regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o seguinte pedido de informação. Que seja informado qual a previsão para que sejam realizados reparos na estrada que fornece cobertura acima dos bueiros localizados na localidade do Rincão dos Soares, próximo à residência da Dona Rose. Justificativa. Para fins de informar este vereador, pois conforme resposta do secretário de Obras e Transportes, através do ofício SMOT número 19, de 27 de janeiro do corrente ano, foi informado que iriam realizar a referida demanda na medida do possível. Ressalto que tal demanda trata-se de uma solicitação da moradora desta localidade que relata o desmoronamento da estrada de acesso à sua residência e, com consequência, os bueiros ali localizados ficaram expostos, tornando o trajeto perigoso e impossibilitando a passagem de veículos, obrigando assim a munícipe a transportar a pé quaisquer produtos até a moradia. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 30 de abril de 2025. Vereador Nenê Brito, bancada do PDT. Pedido de informação número 33 de 2025. Senhor presidente, o vereador que este subscreve solicita que, após dada ciência ao plenário conforme determinação regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o seguinte pedido de informação. Que seja informada qual a previsão para que sejam realizados reparos nas cabeceiras e entrada da ponte localizada na localidade do Rincão dos Soares, assim como limpeza na parte inferior da mesma. Justificativa. Para fins de informar este vereador, pois foi conforme resposta do secretário de Obras e Transportes, através do ofício SMOT número 25, de 30 de janeiro do corrente ano, foi informado que iriam acrescentar a referida solicitação no cronograma desta secretaria. Ressalto que a mencionada ponte ainda se encontra em péssimas condições de conservação, apresentando diversos buracos e pedras soltas, como também uma grande quantidade de troncos e galhos de árvores acumulados na parte inferior da mesma, o que continua a gerar transtornos a motoristas que trafegam diariamente pelo local, visto que após dia de chuva, estas situações contribuem no acúmulo de água e barro. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 30 de abril de 2025. Vereador Nenê Brito, bancada do PDT. Pedido de informação número 34 de 2025. Senhor presidente, os vereadores que este subscrevem solicitam que, após dada ciência ao plenário, conforme determinação regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, ao gabinete do prefeito, o seguinte pedido de informação. Que seja informado se o Executivo Municipal recebeu retorno do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAER, quanto à previsão para a realização de limpeza dos acostamentos e reparos na pavimentação da ERS 357, denominada João Francisco da Cunha Franco, a partir do trevo da saída para Bagé, em direção ao município de Caçapava do Sul. Justificativa.
para fins de informar estes vereadores, uma vez que esta estrada ainda se encontra em péssimas condições de trafegabilidade, apresentando buracos em diversos pontos de pavimentação e densa vegetação nos acostamentos que dificultam a visibilidade das sinalizações de trânsito. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 30 de abril de 2025. Vereador Cadico Labella e vereador Nenê Brito, bancada do PDT. Pedido de providência número 93 de 2025. Prezado presidente, o vereador que este subscreve solicita que após data ciência ao plenário, conforme o regimento interno, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o que segue. Que seja realizada a manutenção na ponte que liga a rua Edson Marconi Gogia com a rua Coronel Mesa. Recapeamento asfáltico geral, manutenção das guardas de segurança. Segue fotos em anexo. Justificativa. Este pedido parte da solicitação de moradores da localidade que relatam a dificuldade na travessia da ponte. A precariedade da ponte coloca em risco a segurança dos pedestres e motoristas devido aos buracos. Também relataram que desde a década de 2000 as guardas de segurança da ponte se encontram retorcidas devido às últimas enchentes ocorridas. Solicitamos que sejam feitos os reparos necessários com urgência. Sala Severino Silveira, na Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 29 de abril de 2025. Vereador Neto Viana, bancada do PT. Essas foram as matérias do expediente, passamos ao grande expediente. Vereador Cadico, o senhor tem até 20 minutos para a sua explanação. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, assistência. Só, senhor presidente, agradecer à mesa diretora e ao senhor por ter nos proporcionado a ida a Porto Alegre ontem para fazer parte da Assembleia, da reunião que teve pelo desenvolvimento da região da Campanha. Então, queria agradecer, foi de grande importância. Ali tinha as forças vivas da maioria dos municípios da região da Campanha, e é muito válido que comece, que dê o pontapé inicial para o desenvolvimento do nosso município e assim do Rio Grande do Sul também, porque o Rio Grande do Sul, ontem explanado pelo economista Antônio da Luz, diz que o Rio Grande do Sul é um dos estados mais pobres do Brasil hoje. Então, com tudo que sofreu pelas catástrofes ambientais, então a gente tem o dever de começar alavancando, e a forma que eles estão encontrando é a mineração. Então, fico aí o agradecimento, senhor presidente. Acho que foi muito importante a nossa ida a Porto Alegre. Obrigado, senhor presidente. Vereador Juliano Confisco, o senhor tem até 20 minutos para a sua explanação. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas. Boa noite a todos presentes na sessão de hoje. Começo a minha fala hoje parabenizando os eventos que tiveram no final de semana aqui na nossa cidade, alusivo às comemorações do aniversário de Lavras. E deixo os parabéns aos Trilheiros do Ouro, que teve a 4ª etapa da Zona Sul de Cross Country, que realizada aqui na nossa cidade, um evento muito importante, que além de fomentar o comércio, teve um show na Praia do Paredão no sábado, que a Copa era destinada à associação Te Ajudando, que é uma associação que todos nós lavrenses sabemos que é de suma importância para a nossa comunidade. A Câmara sempre foi parceira da associação e seguirá parceira. E o Trilheiros mostrou que também é parceiro dessa associação que temos aqui, que é Te Ajudando. Deixo os parabéns a todos do grupo Trilheiros do Ouro, que sempre leva o nome da nossa cidade afora aí, através do esporte. E também gostaria de parabenizar o Bloco Vira-Lata pelo torneio que teve no módulo esportivo final de semana. Um torneio muito bom, movimentando futebol de campo, futebol 7 ali. Estava muito bem organizado,
Deixo os parabéns à diretoria do bloco Vira-Lata. Também no final de semana a gente teve participantes em Esteio que estavam concorrendo ao Bocal de Ouro e representando a cidade de Lavras do Sul. A nossa lavrinha também em evidência lá em Esteio. Deixo os parabéns a todos os participantes que estavam lá nos representando. Como o vereador Cadico relatou, ontem participamos da implantação da Frente pelo Desenvolvimento da região da Campanha do Rio Grande do Sul. E na verdade foi a reinstalação da frente, porque ela já tinha começado aqui no Universo Pecuária, e desta vez foi lá na Assembleia, através do deputado estadual Paparico Bach, que é um defensor da mineração, que, como ele relatou ontem, a mineração é dá para se dizer que uma área que poucos querem defender, porque acaba sendo complicado, porque uns defendem, outros são contra, e o cara tem que ter peito de pegar uma frente e defender, que nem a mineração. Mas eu acredito creio que é através da mineração que a gente, talvez num curto prazo, podemos voltar a crescer o nosso Rio Grande do Sul. E não temos a cultura até sobre a mineração. A gente é mais da pecuária, da agricultura, que está forte, mas nesses últimos anos, com essa estiagem, o ano passado a enchente, o ano passado estava pintando ser uma safra, dá para se dizer, recorde, e na hora da colheita veio toda aquela enchente que detonou todas as lavouras praticamente, e agora este ano uma seca. Então os agricultores vêm gatinhando, e o apoio do governo federal teria que ser maior para o agronegócio, porque sem dinheiro não tem plantação. Os agricultores já estão devendo e não tendo recurso, como vão seguir a plantar. Então, temos aqui em Lavras esse projeto fosfato que se Deus quiser, em curto prazo aí, a gente teve uma reunião aqui com o pessoal da Águia Metais, Águia Fertilizantes, e em seguida vai começar a exploração, e rezamos que antes do final do ano já comece, porque vai destravar muitas frentes de trabalho aqui em Lavras do Sul. E, como eu sempre digo, meu apoio total à mineração, o que eu puder, meu mandato, vereador Juliano Confisco, está aqui para ajudar e trabalhar em prol das nossas empresas instaladas aqui em Lavras do Sul. Também gostaria de citar aqui uma reunião que a gente teve no escritório do senador Heinz, vereador Guto, vereador Felipe do Ibaré e eu, onde reivindicamos veículo para o transporte escolar e veículo para saúde. E saímos de lá com a boa notícia que em breve, deixamos o pedido, em breve vai ser anunciado uma van para a saúde de Lavras do Sul, uma van de 14 lugares a princípio. E a gente sabe que as nossas referências da saúde é longe daqui. Hoje eu fui a Caçapava, passei por 4 carros da saúde voltando para Lavras. E isso é todos os dias. Então, a demanda é muito grande.
E os nossos veículos são... A gente tem poucos veículos. E essa van vai ser muito importante para a nossa comunidade. Em breve vai ser feito o anúncio oficial. Isso aqui é uma notícia pré-oficial, mas foi feito o pedido e vai ser encaminhado pelo senador Luiz Carlos Reis. E a respeito dos ônibus da educação, como a prefeitura já está cadastrada no programa PAR, que é dos ônibus escolares, o senador deixou o escritório dele à disposição e vai seguir trabalhando em cima para o que precisar de alguma certidão, alguma coisa burocrática, ele ficou pronto lá para nos ajudarmos. E então são duas notícias boas. Lavras já estava cadastrada no programa. Em breve o governo federal vai liberar uns veículos. E se Deus quiser, Lavras vai ser contemplada com esses ônibus escolares. Gostaria também de deixar aqui os parabéns mais uma vez pelo trabalho do secretário Paulo Sérgio, que vem desenvolvendo junto com a equipe da Secretaria de Turismo, mas esse trabalho foi em parceria também com a Secretaria de Obras, que todos já viram aí a revitalização da Praça das Bandeiras, que está muito bonita. Esperamos que todos cuidem aquela revitalização que está tendo ali. Vai ser inaugurado um chimarródromo ali também, na Praça das Bandeiras. E isso daí é para todos, é para a nossa comunidade. A gente espera que o mínimo, que cuide, cada um fazendo a sua parte, aquilo ali vai seguir bonito, bem revitalizado. Deixo aqui meus parabéns, meu reconhecimento ao Paulo Sérgio mais uma vez. E para encerrar, eu gostaria de falar outro assunto aqui que eu acabei esquecendo semana passada, me passou, que foi uma visita da Cátia Silene de Caçapava do Sul, que é a coordenadora chefe da coordenadoria da igualdade racial ali em Caçapava. Essa coordenadoria já era para existir aqui em Lavras do Sul. Mas quando a gente fala em igualdade racial, muitas pessoas não estão ainda preparadas para esse assunto e acabam pensando coisas que tu quer dividir. Certo povo daqui, certo povo dali. E não é isso aí. A gente tem que ter a mente aberta para as coisas. Através de uma coordenadoria de igualdade racial, se já tivesse no nosso município, nós já teria acesso a vários recursos na área da saúde, na área da educação. A nossa associação quilombola ali também tem vários recursos que é destinado através da saúde. E a gente está perdendo esses recursos. Com a criação dessa coordenadoria, vai ser muito importante para a nossa comunidade, para a nossa cidade aqui. Eu tentei, junto com a minha amiga Anne Rose, ano retrasado, não, 2022, com o atual prefeito, Sávio Prestes, na época, né? E ficou só no que ia ver, e acabou que não saiu de conversa. E agora eu vou seguir trabalhando junto ao executivo para a criação dessa coordenadoria, porque não é nada de dividir, não é nada de separar um do outro, só vai vir a somar para o município. A gente tem que ter a mente aberta, tem que ter uma conversa que vá para frente. E através dessa coordenadoria, os senhores podem ter certeza que Lavras está perdendo e muito sem essa coordenadoria. Então vamos seguir trabalhando
para a criação dessa Coordenadoria de Igualdade Racial em Lavras do Sul. Por último, queria deixar o convite para o desfile que vai ter dia 9 de maio, desfile a cavalo, que há muitos anos, poucos eu acho que lembro que tinha desfile, tinha bolo no aniversário de Lavras, e este ano vai voltar o bolo, vai voltar o desfile, vai ser às 14 horas o desfile da cavalo, não vai ser por entidade, vai ser tudo junto. Quem puder vir, pegue o seu cavalo, ensile e vamos atracar um desfile bem gaúcho. Tá? O momento era esse, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Felipe, o senhor tem até 20 minutos. Boa noite, senhor presidente, boa noite, demais colegas, pessoas aqui presentes. Complementando o que o vereador Juliano falou a respeito do nosso pedido do ônibus para o transporte escolar, agora em junho vai abrir o credenciamento. Nós temos grande chance, porque se enquadramos em quase todos os quesitos que tem. Não haverá corte, segundo a informação que nós obtivemos lá, não haverá corte no orçamento para saúde e educação. E a prioridade é os municípios que têm 100% do transportes próprio, que é o nosso caso aqui em Lavras. Eu, quando assumi de responsável pelo transporte escolar, nós tinha 8 linhas terceirizadas. Essas linhas levavam do município 800 ou 900 mil reais por mês para fora do município. Os motoristas não eram daqui, o combustível ele trazia de fora. A cada ano que eu tive de responsável, eu diminui uma linha. Tá? Hoje, o transporte escolar é 100% do município. Então, isso aí, os motoristas são nossos, combustível é abastecido aqui em Lavras, tudo 100% do município. Demais, obrigado, senhor presidente. Vereador Luiz, o senhor tem até 20 minutos para a sua explanação. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite, colegas, boa noite, presidente. Hoje vai ser meio rápido. Quero parabenizar Lavras aos 143 anos e que esse final de semana seja bem festivo. Peço a todos que cuidem bem na praça. A praça está maravilhosamente linda. Quero agradecer à mesa pelo convite. Ter ido a Porto Alegre com meus colegas a respeito do fosfato. E foi muito debatido em relação a Lavras, fosfato, ouro, mineração, agro. Claro que a gente que está de fora tem uma dimensão que a gente cria. E que o economista, aquele que me fala a memória, qual é a Cadico? O Antônio da Luz foi um dos palestrantes mais convictos e mais, não sei se é a palavra certa, certeiro, em relação à pobreza da nossa região. E principalmente a região sul, que é a nossa aqui. E se pensarmos bem, no meu pensamento, uma Câmara de Vereadores, se o Executivo não quer fazer, não faz. Se deputados estaduais terem maior das nobrezas em querer aumentar o fomento de uma região, se um governo do Estado não faz, se um governo do Estado não se preocupa, não vai haver avanço. Uma reunião como daquelas, ontem, era necessário estar o governador do Estado, e não estava presente. Eu entendo que várias pessoas, depois dessa reunião, disseram assim, eu já vi isso aí, é sempre o mesmo blá, 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 é sempre o mesmo batinho nas costas. É preciso mais ação aqui na nossa região. É preciso mais estudo. Lavras não pode ficar só no agro. Lavras não pode também ficar nesse sonho tão esperado que é a mineração. Lavras pode mais, pode fazer mais. Pode ter suinicultura, vinicultura. É só nós melhorarmos a cultura aqui. É só trazermos de fora investimentos. É para isso que precisa um governo do Estado que enxergue mais a nossa região aqui.
A nossa região está começando a querer ter alguma coisa agora. Porque eu estou com 57 anos, me fui criado, nunca teve a faixa de Bagé. Agora o fosfato está indo para Caçapava para beneficiar. Nos falaram, nos provaram que agora, recentemente, não dá para instalar aqui o beneficiamento. Ótimo, foi conversado, foi debatido com os nossos colegas aqui. Perfeitamente, mas não temos ponte. Nós não temos ponte. E aí tu vai para as reuniões lá no Estado, blá, 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 nós saímos daqui, blá, 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 blá. De certa forma, às vezes, a maioria é produtiva, porque a gente tem um conhecimento, aprende muito. Mas isso não basta. Tem que alguém berrar, ou seja, gritar, é lá com o governador. É ele que está com o dinheiro, é ele que pode, é ele que tem que vir aqui na região sul. O nosso governador, quantas vezes vem em Lavras nesses 8 anos dele? Meu Deus do céu! Aí não adianta tu ir lá escutar um deputado estadual. Nada tirar méritos de nenhum deles. Mas se a gente não trazia um governo do Estado que no mínimo 4, 5 vezes no ano para ver realmente os problemas, se reunir com nós, se reunir com o executivo, se reunir com os produtores, não vai ter desenvolvimento. Se não berrar lá, se não gritar lá no palácio, não vai ter. Ô, seu governador, nós estamos aqui, ó, uma frente parlamentar de Lavras do Sul, com o presidente da Câmara, com os colegas, com o executivo, nem que vá num ônibus, numa van. Mas, por favor, olhem para a nossa região. E nessa reunião que eu vi ontem, foi produtiva? Foi, mas ela está muito longe. Ela está muito longe de ter um pensamento de desenvolvimento, principalmente a longo prazo, com mais palavras, com mais moradia, com mais gente. Tá, só sai gente. As linhas de ônibus hoje 1 hora, outra depois é outra hora, porque muda para outra hora, porque não tem gente. Onde é que nós estamos? Se nós queremos pensar mais por Lavras, nós temos que gritar por Lavras. Não é só esperar pelo deputado que vem aqui e traçar uma emenda. Não estou falando de todo respeito aos meus colegas que trazem e batalham. Esse é o nosso papel. Mas é preciso que a gente traga o governador aqui. É preciso que tragam mais legisladores aqui, deputados, tanto estaduais como federais. Agora que nós estamos com a Barrosa gorda e cheia de leite, é o momento. É agora que nós temos que pelear junto com o executivo. E não deixar de novo para ser mais e mais. E como o senhor aquele falou, outro economista, eu já estou quase no fim. Mas eu quero futuro para os meus filhos, para os meus netos. E eu faço a mesma palavra. Eu não estou quase no fim, tomara que eu viva mais, e nós também, colegas. Mas é preciso mais para quem está estudando. Porque senão, o que está vendo aqui? Não tem emprego. É o posto de gasolina com 4, é o Dime com 5, é o Glênio com 13, é o Barcental com 7, é o Abecker com 9, a Quero com 6. E aí? Mas as pessoas querem estudar, mas também querem mais trabalho, querem mais oportunidade. E a maioria desse pessoal está em Bagé, está em Caçapava, foi embora para Porto Alegre, vem de ano em ano visitar mãe e pai. Todo o contexto da obra está lá naquela reunião que eu vi ontem. Mas todo o contexto da obra, se não tiver um governador e chegar, pô, vou reunir o legislativo, eu vou lá na cidade de Lavras, eu vou em Caçapava, vou reunir a tigrada toda e vamos pensar mais nessa região sul. Porque senão vai ficar segmentos só agro e só mineração. É preciso mais, dá para fazer mais, é só ter força e vontade. Muito obrigado a todos, uma boa semana, uma boa felicidade para todos os lavrenses e que Lavras, para mim, é a melhor terra do mundo. Vereador Dime, o senhor tem até 20 minutos. Oi. Agora, vou nesse aqui mesmo, Duda. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas presentes. Boa noite ao público em geral, de uma forma geral. Agradeço a presença de cada um nessa noite. Inicio minha fala dando os parabéns. Não teria como não dar os parabéns ao secretário de Turismo, Paulo Sérgio, pela iniciativa,
pela inovação, pelo senso em comum de querer fazer as coisas acontecerem no nosso município, porque muito se fala em turismo, que Lavras é uma terra que tem turismo, que a gente precisa trazer as pessoas para o turismo, para vir, para conhecer o nosso município. Só que para conhecer o nosso município, a gente tem que ser um município organizado, vereador Issa. Temos que estar organizado, com praças e ruas limpas, com cachorros no seu devido lugar, para que a gente possa receber o turista de uma forma como ele merece, para que ele possa ser bem hospedado, ter hotel, pousada, um comércio, restaurantes e ter o consumo, que é o que Lavras, né, hoje comporta para poder ter movimentação comercial. Acredito muito na mineração. Esse é um sonho de todos os lavrenses, desde que eu me conheço por gente, desde muito pequeno a gente sonha com o minério na nossa região. Acho que a cada dia que passa está mais próximo. Viemos trabalhando juntamente com o fosfato, que é o que está mais próximo hoje. A Lavras Corporation também está trabalhando, mas é para um futuro um pouquinho mais distante. Mas penso que o futuro é por aí. Não desfazendo do que nós temos hoje, o comércio local, no qual me enquadro, juntamente com a agricultura, juntamente com a pecuária, que são o que movimentam o nosso município aqui. Mas falando em fosfato, falando em minério, e falando a nível da reunião que vocês tiveram ontem, que não pude me fazer presente, acho muito difícil, vereador Issa, e quase que impossível o governador se deslocar da sede para vir até o nosso município. Infelizmente, não vai acontecer em um curto espaço e nem a longo espaço de tempo, não tem como, infelizmente. O que a gente precisa fazer é o que a gente está fazendo aqui, trabalhar com o que a gente tem. Trabalhar com o fosfato, que está aqui, próximo de nós, auxiliar o Executivo Municipal, juntamente com a Câmara de Vereadores, buscar parceiros, quando eu digo parceiros, nossos deputados, para que possam nos representar a nível estadual e até mesmo depois a nível federal, se for o caso, porque na legislatura passada a gente bateu na porta do governador. Estivemos na sala do governador, o prefeito atual não, na época, o prefeito Sávio Prestes também esteve junto em reuniões, só que as coisas não aconteceram. De lá para cá, infelizmente, muito pouco se aconteceu, se entraram na justiça, alegando, né, que não queriam a mina, foi para a questão Ministério Público, de lá para cá se arrolou anos e anos, sendo que quem é que perdeu com tudo isso? Nós lavrenses, nós que precisamos do minério, nós que queremos o minério, nós que moramos aqui, pagamos nossos impostos aqui, residimos aqui, e quem responde muitas vezes, quem entra contra o minério é quem não mora aqui, quem não reside aqui. Mas usam o telefone, presidente, usam o telefone, com certeza. Então, por tudo isso que foi explicado na reunião que nós tivemos com o Diego Bueira aqui, que nos explicou os motivos por qual o fosfato vai ser beneficiado em Caçapava, é o medo que, a um curto espaço de tempo, se entre novamente na justiça e se embargue a extração do minério na nossa cidade. Então, a gente ainda é deficitário, como tu disseste, vereador, a gente não tem uma ponte, a gente não tem energia elétrica para colocar um britador, para que se possa extrair e fazer com que o minério possa ser comercializado na nossa região. Le dou a palavra, permite, vereador. Claro, claro. Não, só para complementar, vereador, a nossa região está apelidada da região do não pode. A região da campanha é a região que não pode. Não pode nada aqui, né? Então, por isso, esses entraves aí. Não pode abrir uma mina, não pode fazer uma barragem, sabia? Então, assim, está ficando cada vez mais difícil para nós aqui da região sul. Obrigado, senhor presidente. Isso, a gente conversando com o pessoal do minério, o seu Paulo, que faz parte da Lavras Corporation, que tem um conhecimento amplo, já lhe passo o vereador Confisco, eu acho que o debate é bom, é salutar, para que é esse o nosso trabalho aqui nessa casa, e ele tem uma visão bem diferente, porque ele vem de outro estado, um estado onde ele morava e residia, que é praticamente minério, e o jeito de fazer o comércio, de conseguir as licenças, é bem diferente do nosso estado. Então, o nosso estado está muito atrasado a nível de mineração.
A gente precisa evoluir. E quando eu digo evoluir, não é nós, vereadores, aqui, é o Estado. O Estado precisa olhar o minério, a mineração, com outros olhos. Não com aqueles olhos que dizem, porque o minério vai deteriorar a mata, ou vai fazer com que a vegetação não vingue. Não, hoje a mineração está totalmente diferente. Lhe passo a palavra, vereador Confisco. Quando o senhor comentou a respeito da energia elétrica, né? Citar um exemplo aqui que todos sabem, mas só complementar seu raciocínio. A Cotrisul está fazendo uns silos ali em cima, né? Uma grande empresa ali trabalhando, e fazem, eu acho que, vamos botar quase um ano, que eles estão tentando retirar aquela rede elétrica dentro ali onde vai ser os silos. E até hoje o silos está bem adiantado o trabalho, e até hoje a Equatorial não tirou a rede elétrica de dentro da obra ali. Então é um descaso total com quem produz, né? A Cotrisul é uma realidade dentro do nosso município aqui, né? É, bem isso, vereador. Obrigado. A Cotrisul é uma realidade, né? Tanto é que eles já têm uma sede e estão ampliando essa sede. O investimento é de mais de 3 milhões ali. Vem gerando renda e desenvolvimento já com a implantação da obra na nossa cidade, através de aluguéis de restaurantes. E infelizmente tem esses entraves. Então, quando a gente fala e precisa ter incentivo, tem que ter incentivo, tanto por parte do executivo, para que essas empresas venham, né, para a nossa região, porque a gente fala muito, queremos desenvolver, mas para desenvolver uma região nós precisamos de empresas de fora que queiram capitalizar a nossa cidade, investir aqui, só que em contrapartida a gente também precisa fazer a nossa parte, né? Que nem a questão da Equatorial, que não pertence a nós, logicamente, né? Hoje está terceirizada e aí a gente tem essa dificuldade. Então muito se deixa de desenvolver um município pequeno como o nosso por causa desses entraves. E não só pequeno, eu digo até a nível de Estado, porque o nosso Estado hoje infelizmente está quebrado por algumas ações dessas que não fazem com que se desenvolva. Muitas vezes a gente vê e acompanha através das mídias empresas querendo vir por Estado, mas não tem incentivo fiscal do Estado, por parte do Estado. Então, são pensamentos que a gente precisa mudar, e eu acho que começa através de nós, acompanhando e indo até a Assembleia Legislativa para acompanhar os nossos deputados, e isso eu dou os parabéns a todos que puderam se fazer presente, porque a gente acaba vindo com outra linha de pensamento, né? A gente escuta pessoas com vários tipos de pensamentos. Claro, vereadores. Filmezinho. O meu pensamento é assim, se nós pudéssemos eleger mais deputados estaduais e federais aqui da nossa região, nós elegermos. Porque o que eu vejo nessa reunião de lá, não tinha um. Eu não estou criticando os que tinham, de maneira alguma. E o que teve presente não ficou 15 minutos. Se nós não termos aqui da nossa região representativos, independente de partido, independente dos partidos aqui, nossos colegas, nós temos que ter mais união, nós temos que ter mais pegada em debater, em conversar, trazer os deputados. Eu convidei meu colega para nós sairmos agora e apoiar do nosso partido da região aqui, com outras cidades, sentar eu e ele com os outros candidatos do meu partido. Eu estou falando do meu partido, mas isso pode ir para todos. Nós vamos sentar e fazer uma tribo e tentar eleger um daqui da nossa região, que ele possa, deputado, o senhor pode vir aqui semana que vem? Deputado federal, o senhor pode vir aqui semana que vem? Claro que sim, estou dando um pulo a Caçapava, estou dando um pulo em Abagé, marca aí que eu estou indo. É isso que a gente não tem. Precisa mais representatividade. Obrigado pelo espaço. Concordo, vereador Issa, com certeza. Eu acho que nós temos representantes daqui, é essencial, porque conhece a realidade do nosso município. Tanto é que eu apoio o deputado Afonso Ram, os demais, nosso Confisco também, o Guto também, que é nosso partido também. E ele é o tipo do deputado que conhece a nossa cidade, conhece as pessoas daqui, pela proximidade onde ele mora. Então isso facilita muito o nosso acesso, porque a gente tem
essa facilidade de poder pegar o telefone, ou se ele estiver em Bagé, a gente consegue ir até a residência dele para conversar. Então, isso é muito importante. E eu acho que era basicamente isso, pessoal. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Neto, o senhor tem até 20 minutos. Aí, agora sim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, assessoria da casa e a todos os presentes hoje na sessão. Dia quente hoje, né? Tá marcando chuva para quinta e sexta-feira, bastante volume de chuva. A gente quer que venha, tomara que não venha temporal, né? Por causa que já estamos no decreto da estiagem, a gente quer que chova, mas a gente torce para que não seja um temporal, porque temos... com esse abafamento, assim, temos riscos, né? Em mês de maio, a gente sabe que é perigoso, mas se Deus quiser, não vai vir nenhum temporal. Eu, escutando os debates aqui dos colegas, principalmente sobre a questão da luz da Equatorial, que é uma pauta que a gente vem falando desde o primeiro mandato aos colegas que estão reeleitos e os colegas que se elegeram agora, é o efeito da privatização da antiga CE. A CE tinha problemas estruturais? Tinha. Mas não chegava nem 1/3 do que acontece com essa péssima qualidade de serviço que a Equatorial nos oferece. Não só no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. Então, quando a gente fala que a privatização não é o caminho, né, a gente vê que o que acontece é isso. Nós tivemos, dos 54 deputados estaduais da Assembleia Legislativa, apenas 14 votaram contra a privatização. Então, nós vimos que 40 dos deputados votaram a favor da privatização. E os partidos que votaram contra a privatização foi PDT, PT e PSOL, ou teve, eu acho que Rede ou PSD, acho que foi, né? B, né? Foram só esses partidos, o restante votou tudo pela privatização. Então hoje, o que a gente passa com o péssimo serviço da Equatorial é reflexo dessa privatização que a gente infelizmente perdeu na votação, infelizmente privatizaram e agora a gente fica refém da Equatorial Energia. Também estava acompanhando a questão, eu vi o colega vereador Juliano Confisco que falou sobre a questão do plano safra, da dificuldade dos agricultores e pecuaristas, sobre o plantio. A gente sabe que a gente está num período de estiagem, que é difícil, mas temos que ressaltar que o governo do presidente Lula fez nos 2 anos, 2023 e 2024, e 3 anos, né, agora 2025, os maiores planos safra da história do nosso país. Nunca antes um governo federal destinou tantos recursos para um plano safra como o governo do presidente Lula. E só para fazer um comparativo, em 2021, o plano safra 2021-22 foi 251 bilhões, isso no governo do ex-presidente Bolsonaro. O governo Lula, no primeiro ano, em 2023, destinou 364,22 bilhões para o plano safra. Já foi um recorde histórico. E aí, não satisfeito, o presidente Lula quebrou o próprio recorde no governo e destinou no plano safra 2024-25 400,59 bilhões para o agro exportação, que a gente tem que saber que existem 2 tipos de agro. Existe o exportação, que é a soja, milho, entre outros, é o agro maior, e a agricultura e pecuária familiar, foram 76 bilhões com juros reduzidos no plano safra, além de 108 bilhões de recursos LCA, que é a letra de crédito do agronegócio. E ainda, depois do ano passado, que a gente infelizmente teve a tragédia das enchentes que afetou centenas de municípios do nosso estado, o governo do presidente Lula organizou a maior força-tarefa de reconstrução do nosso estado, colaborando com o governo estadual e os municípios, destinou 111,6 bilhões para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Isso inclui toda a reconstrução, incluindo aeroportos, rodovias, residências. Só não fez mais
porque muita coisa dependia dos municípios. Por exemplo, na compra das residências que o governo federal destinou, através de alguns programas, muitos municípios atrasaram o cadastramento das famílias que poderiam já estar morando em suas casas, muito perto, muito antes do que muita gente demorou. Mas, só separando aqui, foram 81,4 bilhões destinados para ações emergenciais, 2,1 bilhões para auxílio de reconstrução para 429 mil famílias, 4,5 bilhões para disponibilizar 22 mil residências pelo Minha Casa Minha Vida, 31 bilhões do BNDES e do Pronamp para apoiar 66 mil empresas, suspensão da dívida do Estado. A União suspendeu o pagamento da dívida por 3 anos, né? Ela suspendeu por 3 anos, zerando os juros. Isso liberou 23 bilhões de reais. Além do fundo a fundo, 328 milhões foram distribuídos em 2 etapas em 2024, totalizando 527 repasses para municípios em situação de emergência. Tudo isso o governo federal colaborou com o agro. E a gente sabe que não depende só do governo federal, a gente precisa cobrar também o governo estadual, né, para apoiar o crescimento e a produção dos alimentos. Mas em relação ao governo federal, o ano que vem eu acredito que o governo federal ainda vai bater o próprio recorde, mais uma vez, como já vem batendo, destinação. Nós temos ainda alguns problemas pontuais para resolver, inclusive, depois eu vou citar sobre a vinda do deputado Elvino Bongás, e a gente relatou sobre isso, sobre a questão dos bancos, na facilitação do financiamento, que muitas vezes dificulta muito. Então, esses pontos serão resolvidos pelo governo federal, porque nós tivemos aqui um representante do governo federal, um deputado federal, que vai levar as nossas reivindicações dos pecuaristas e agricultores até os ministérios e até o presidente Lula. Mas é só pontuar essa questão para deixar bem claro que o governo do presidente Lula tem feito muito pelo Brasil e também pelo governo e pelo estado do Rio Grande do Sul todo. Aqui, no dia de ontem, a gente participou, aqui os colegas vereadores que estavam lá, o vereador Jimmy não pôde ir, já citou, né? Mas estava o colega vereador Felipe de Baré, o presidente Guto Bittencourt, o vereador Juliano Confisco, o nosso colega vereador Nenê, o vereador Cadico. Eu também estive lá e, juntamente com a UAC do Rincão do Soares, que estava presente, nessa importante reinstalação, né, da Frente pelo Desenvolvimento da Região da Campanha. É uma iniciativa da SICS, da Câmara de Dirigentes Lojistas, do Sindicato Rural da Lavras do Sul, da Cotrisul, da Lavras Mineração, da SIC Caçapava, que é a Associação Comercial e Indústria de Caçapava do Sul, e da Sindicalc, além de diversas entidades que estavam apoiando esse relançamento da frente, que foi lá a reinstalação da Frente de Desenvolvimento da Região da Campanha, que foi lá na sala João Neres da Fontoura, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Este debate sobre essa frente é muito importante. Foi debatido ali diversos pontos para o desenvolvimento da nossa cidade. Lavras do Sul se originou da mineração do ouro. Nós temos uma reserva gigantesca de fosfato embaixo do nosso solo, uma riqueza incalculável. Nós temos 2 riquezas imensas no nosso solo. Da região, eu acredito que nós somos hoje a cidade com maior potencial mineral do estado do Rio Grande do Sul. Se for calcular por regiões, assim, nós despontamos longe em potencial mineral. E aí a pauta que eu me preocupo muito, e que eu inclusive relatei lá numa oportunidade de fala, foi que a preocupação ambiental ela tem que caminhar junto. E eu gostei muito do debate, porque foi uma pauta muito falada e muito frisada pelos presentes ali, deputados, lideranças, deputados estaduais, federais, todos relatavam muito sobre essa questão ambiental. E se a gente for pensar no desenvolvimento sustentável, a gente pode alavancar muitos projetos sustentáveis com os valores que virão dos impostos deste minério. Nós vamos ter futuramente aqui em Lavras um desenvolvimento muito grande. Isso aí passa por agora, a gente já planejar
o futuro da nossa cidade através do legislativo aqui, porque vai ser com certeza vai ser um crescimento gigantesco pelos números apresentados ali ontem. A gente ficou até impressionado com o potencial mineral que Lavras tem. Então eu torço muito para que todos os projetos possam caminhar junto com a sustentabilidade e o desenvolvimento, e que estes valores que virão de impostos atendam realmente à área social, a área do desenvolvimento daqueles que mais precisam, das famílias, que os nossos jovens não saiam de Lavras, que eles possam ter aqui, exatamente, presidente, muito bem citado, mais comida no prato de todos, e que os nossos jovens, as futuras gerações, as crianças que hoje estão nas escolas, possam ter um futuro melhor morando aqui na nossa cidade, desenvolvendo um trabalho aqui de crescimento, que possam ter treinamento, que essas empresas investam em treinamento, investam em desenvolvimento, investam em sustentabilidade e educação ambiental, mas o principal, a gente já tem um primeiro passo, uma esperança. Frentes como essa são muito importantes, e gostei muito que, eu acredito que a maior comitiva que tinha lá era da nossa cidade. Nós representamos muito bem lá, nós lotamos aquele plenário, a UAC do Rincão dos Soares estava lá, estava o Sindicato dos Trabalhadores Rurais estava lá, as empresas, a Lavras Mineração, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural, tinha muita representatividade, a Cotrisul, é verdade. Isso é muito bom, nós estamos despontando num crescimento econômico, e a gente pode ver que os maiores países do mundo, se a gente for citar a China hoje investe pesado na questão mineral e vai despontar juntamente com o BRICS como a primeira potência mundial em breve, graças a desenvolvimentos como a mineração também. E a gente sabe que a gente precisa chamar atenção para a nossa região. A gente não pode ficar mais tempo esperando que o desenvolvimento chegue até nós, sendo que a gente já está, digamos que o cavalo passou encilhado, né? O fosfato mesmo. O fosfato ele vai trazer para a nossa região. Hoje o fosfato é importado lá de Marrocos, grande parte. E a gente tem aqui embaixo do nosso solo esse fertilizante de solo riquíssimo em potencial. Acho que são 12 a 18% de concentração. É uma coisa assim espetacular que a Águia vem fazendo. E o projeto em breve vai estar desenvolvido, são 300 mil toneladas ano. Então a gente torce para que tudo isso aconteça e para que a gente possa ver Lavras crescendo cada vez mais. Pela ordem, colega. Sim, vereador. Quando eu falei a respeito do fosfato, da mineração, e botei outros segmentos para a cidade, para a nossa sociedade, em relação porque eu já vi muita cidade, eu não quero fugir da regra. Eu quero botar bem claro que seja bem-vindo com todos os aspectos da mineração. Mas só que, quando ela sair, e provavelmente a gente não vai estar mais vivo aqui, que quando ela sair, que ela terminar, ela vai fazer uma devassa. Provavelmente a gente não vai estar mais aqui. É esse o meu pensamento. Quando o Lavras estiver melhor, quando o Lavras tiver mais produção, quando o Lavras tiver mais arrecadação, quando tiver mais habitação, quando tiver mais gente, o que eu acabei de falar, se formando, ficando aqui. O que eu quero dizer, tem que ter mais negócios, abrir pensamentos, abrir frigoríficos, crescer Lavras. É só isso. Eu deixo bem claro. Eu entendo o teu pensamento, sim. E é corretíssimo. Claro. Ela vai ser a alavanca para o progresso. O restante mas que venha mais coisas. E que principalmente é o estudo. Não deixar essa gurizada embora. Muito obrigado. Bem. Isso mesmo, vereador. Muito importante citar. A gente cita esses projetos em específico, mas a gente sabe que, como o vereador Issa bem pautou ali, o desenvolvimento ele é uma escalada, né? Então, o que virá juntamente com esses projetos, o desenvolvimento vai vir junto. E a gente precisa planejar tudo isso com bastante responsabilidade e centrar muito bem, porque hoje nós vamos construir o futuro dos próximos que virão. Quanto tempo ainda tem, por favor? 5 minutos? Tá, muito obrigado. Então, como eu citei, estavam lá
as empresas, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural, a Cotrisul, a Lavras Mineração, a UAC do Rincão dos Saraives, a Tecelagem Lavrense, é verdade, bem lembrado. E é muito importante que a gente se faça presente para que a gente possa encaixar as nossas pautas nesses assuntos importantes, para que nós possamos chegar lá e dizer, olha, é importante o desenvolvimento da agricultura e da pecuária familiar, é importante o desenvolvimento do artesanato, é importante o desenvolvimento da nossa zona rural em geral. Então, a gente quer isso, quer desenvolvimento sustentável e que Lavras possa ser próspera cada vez mais, né? Também eu quero relatar que no dia 30, na última quarta-feira, eu estive no Projeto Viver, lá aprendendo juntamente com o Projeto Viver ali, plantio de mudas e um saquinho, aquele de lã, filtragem, né? Filtragem de lã, eu gostei muito de aprender sobre essa questão aí. Também tivemos a visita, como eu já citei, no dia 2 de maio passado, na sexta-feira, do deputado federal Elvino Bongás, o nosso querido deputado esteve em Lavras, reafirmando seu compromisso com a nossa cidade, com o desenvolvimento da nossa cidade, e é um contato com o governo federal diretamente com o nosso município, esse contato retribuído. Depois que eu fiz a visita para o deputado lá em Brasília, no mês de março, o deputado em agenda veio aqui em Lavras, visitou a horta comunitária da Vila Isabel, plantou algumas mudas com a gente ali, almoçou e retornou muito contente por ter vindo aqui em Lavras. Eu disse, tem que voltar mais vezes, deputado, e tirar uns 2, 3 dias aqui com a gente, porque todo mundo que vem para Lavras adora Lavras. Não tem como não gostar da nossa terra, né? Agora, dia 9 de maio, vamos fazer 143 anos, né, de história, e o melhor que a gente tem é que a gente se sente tão em casa, né? A gente sai e já quer logo voltar, porque a gente não aguenta ficar longe daqui. É tão bom ser lavrense. Eu me considero um lavrense de coração. Eu digo que eu só não nasci aqui por um detalhe, mas eu amo esse lugar aqui como uma terra natal. Para mim, Lavras é um lugar que eu quero sempre exaltar onde eu for, e morar aqui é para mim uma alegria imensa, porque se a gente for falar resumidamente, eu vou ficar 2 horas aqui elogiando Lavras e ainda vai faltar tempo ainda para elogiar mais, porque a gente tem um lugar que pode-se dizer assim, ó, poucos lugares no mundo são iguais a Lavras do Sul. A gente tem aqui um povo aguerrido, batalhador, a gente tem paisagens maravilhosas, a gente tem esperança de dias melhores, e teremos, com certeza, né? Como já está acabando meu tempo, eu acho que não vai dar tempo de eu me estender muito, porque eu já devo ter 1 minuto. Daqui a pouco a Duda levanta o braço ali e diz assim, 1 minuto, vereador. Quanto tempo ainda tem, por favor, Duda? Ah, viu? Ó, errei por um minutinho. Quero deixar um toque aqui, quem tiver garrafas PET, já botei ele no Face, mas quem tiver garrafas PET para doar, eu estou juntando para fazer a contenção dos canteiros e também uma reciclagem desse material, porque agora, com a chuva, os canteiros acabam lavando assim a água, então eu estou fazendo o canteiro com a contenção de garrafa PET. Quero saudar todo mundo que está aqui na live, um abraço para todos aí, boa noite, meus amigos e minhas amigas, muito bom ter vocês aqui sempre comigo, e em breve teremos a TV Câmara, se Deus quiser, e aí a gente vai se ver durante toda a sessão, né? Não só nos 20 minutos de fala aqui. Mas eu vou deixar para os meus 5 minutos finais. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Nenê, o senhor tem até 20 minutos? Então, uma boa noite a todos, meus colegas, assistência da casa. Quero aqui também deixar o meu reconhecimento ao Paulo Sérgio, secretário, pelo belo trabalho ali, né, da Praça das Bandeiras. Eu acho essencial que o município desenvolva, né, mesmo que a gente sabendo que a nossa cultura aqui muitas vezes ela não fecha muito com esse tipo de coisa, porque quantas e quantas vezes prefeitos e secretários plantaram árvore, plantaram flores, e aí vem, eu sei que uma meia dúzia vem ali e arranca, e então a gente tem, não é para todos, mas algumas pessoas têm que mudar a cultura, porque realmente fica muito bonito, muito, muito linda a cidade. Quero dizer aos meus colegas vereadores, reafirmar, e enquanto for presidente dessa casa,
vai estar sempre liberado para os senhores, como já tinha falado anteriormente aqui, diárias e viagens para trazer coisas boas para o nosso município, independente de sigla partidária. Aqui nós, os novos, a gente trabalha num bem comum que é Lavras. Então eu acho assim, vereador Cadico, obrigado pelas palavras. Eu acho que é muito importante, e o senhor viu ontem, quem estava lá, da forma que a gente é tratado, bem tratado. É muito importante o vereador estar presente nessas ações. Como eu digo, vou falar um pouquinho aqui do que o meu colega Felipe, o colega Confisco falou. A gente foi ali de manhã ontem, segunda-feira. A gente provavelmente, não está oficial ainda, a gente conseguiu aquela van, né, vereador Felipe? Num valor de R$386 mil. O ônibus, eu não tenho muita noção, mas creio eu, né, vereador Confisco, o vereador Felipe pode me dizer que deve ser mais de 300 mil. Então, isso para mim é gratificante, para mim e para qualquer vereador que sai. Quero também acrescentar a questão do vereador Neto, que foi a Brasília e vai conseguir uma reta escavadeira. Vereador Seixas, que não está mais na casa, trouxe tanques aí que agora receberam, entendeu? Então, a importância do vereador sair do município e ir até as suas bases para trazer emendas para o município, todos nós ganhamos. É uma coisa evidente. Então, tu passar uma segunda-feira, como a gente passou ontem, só de coisas boas para o município, e conhecer alguma coisa que a gente, daquela palestra de todos ali, eu vendo ali o deputado, não lembro se foi o deputado que falou que a gente importou não sei quantos milhões de reais no calcário, e aí eu me pego na palavra do vereador Issa. Como que um governador do estado, como que uns deputados estaduais, agora tem a frente parlamentar, tudo bem, não entende que o Lavras tem, que o município de Lavras vai ter aqui, que o custo vai ser bem menos, vereador Issa. A gente está importando, cara, se a gente tem, a gente pode exportar para fora do Brasil, e a gente está importando para nós. Tu imagina aquele cara que vai do agro lá, que vai plantar soja, eu não entendo, estou falando meio... se tu vai pagar 100 reais, vamos dizer, aí tu vai pagar 40, vereador Cadico, tu vai pagar 40 e ainda a gente vai vender para fora, como você diz o gaúcho, né? Não dá para admitir. E eu acho assim, eu concordo com o vereador Issa quando ele disse que a gente tem que cobrar mais dos deputados e a gente tem que cobrar mais de todo mundo, porque não é possível que Lavras tenha esse potencial todo e todos nós sabemos, como foi dito ontem, sou contra a mineração, mas eu tenho o telefonezinho com o iPhone, né? Eu tenho meu carro, tenho a Liga Leve ali no meu carro, e tudo isso depende da mineração. Aí as pessoas são contra, mas o bom telefone e o bom carro tem. Isso eu dei 2 exemplos, né? Mas tem mais coisas que a gente faz com a mineração, tem N coisas, né, vereador Neto? Me permite, presidente. Pois não, vereador. A questão dos carros elétricos agora mesmo é um exemplo, né? Sim. Ele é um carro totalmente, né, mais ecológico que a questão da queima do combustível, mas ele depende também de alguns minérios para poder funcionar, né? Então, a gente, desde que tenha o desenvolvimento sustentável, né, é necessário. E eu quero ressaltar aqui também, a gente, todos nós aqui, eu acho que tem uma pessoa, acho que só o senhor ali que não é lavrense, não sei se, eu acho que o resto tudo é lavrense aqui, né? Mas está em Lavras. A gente mora numa cidade pequena, com 7 mil habitantes, e tem pessoas ainda que passam fome em Lavras. Claro, como hoje eu estava conversando com o Andrigo ali, eu sei que tem pessoas que não querem trabalhar, mas tem muitas pessoas que não têm condições de trabalhar e passam fome em Lavras ainda. Isso a gente não pode admitir mais. Outra coisa, tem pessoas que não têm banheiro em Lavras. Tem uma casinha, o vereador Nenê sabe, tem uma casinha e tem um banheiro fora. Isso não pode acontecer num município de 7 mil habitantes, que a gente tem muitas coisas lindas, muitas coisas bonitas. É que nem tu ir na Bahia, tu sabe, tu é baiano lá, né, Neto? Tem a parte boa da Bahia e tem a parte ruim da Bahia.
Então a gente tem que tomar a iniciativa de conseguir arrumar coisa ruim de Lavras. A gente não pode pensar só naqueles que realmente estão lá em cima, a gente tem que pensar naqueles que estão embaixo também. Então eu estou aqui no 4º mandato, não sou muito vereador de mídia, faço o meu trabalho, graças a Deus, um trabalho social bem feito, e sei como é que funciona. Então eu acho que as autoridades, os vereadores, prefeitos, executivos, legislativos, têm que pensar mais numa maneira da gente poder ajudar essas pessoas que realmente... Permite, presidente? Pois não. Presidente, também para contribuir, foi citado ontem 97 mil empregos diretos. Não é 97 mil empregos para Lavras, mas sim para todos os municípios da região, que são 23 municípios que fazem parte. Então é muito interessante a nível de Rio Grande do Sul, né? Aí vai voltar a alavancar o Rio Grande do Sul. Era isso aí. Desculpa, presidente, a parte. Capaz, não tem problema nenhum, vereador Cadico. Eu acho que a gente está aqui, como diz o vereador Jimmy, é para debater e achar um rumo melhor para a nossa querida Lavras do Sul. Pessoal, como a gente não tem matéria para colocar em votação, eu já vou passar direto às considerações finais. Vereador Cadico? Obrigado. Vereador Confisco? Muito obrigado. Vereador Felipe? Obrigado. Vereador Issa? Obrigado. Vereador Jimmy? Obrigado. Vereador Neto? Muito obrigado, senhor presidente. Rapidamente, também sobre a questão, foi falada agora no grande expediente, o colega Juliano Confisco citou dos ônibus, né? É muito importante a gente, e o presidente Guto citou também sobre a questão dos ônibus escolares, da viagem que fiz à capital federal também para busca de recursos. E hoje também, sobre a questão do novo PAC do governo do presidente Lula, serão entregues 1.000 ônibus escolares, né, pelo caminho da escola, aquele programa que a gente sabe. Temos um ônibus aqui da época, eu acho que do primeiro ou segundo governo do presidente Lula, que é um ônibus alto próprio para as estradas, né? O nosso motorista e colega, motorista escolar e nosso colega vereador Felipe de Baré conhece a qualidade daqueles ônibus, né, para o nosso território. Então facilitou muito, até conversando com o vereador Juliano Confisco, ele citando sobre a questão que agora não é mais via emenda, né, é diretamente para o cadastramento. O município que se interessar se cadastra, né, pelo PAR, que é aquele programa, e aí o governo federal envia diretamente para o estado e o estado distribui para os municípios. E assim a gente desenvolve a educação, que é tão importante, como o vereador Issa citou, que a questão educacional, em primeiro lugar, é importante. Então eu gostaria de elogiar mais uma vez o governo do presidente Lula por pensar nessa questão do transporte escolar para todo o Brasil. Assim como a questão do SAMU, que eu já citei nas outras sessões, mas o PAC Seleções 2025, eu estive lá no FNDE, nessa última viagem que fiz, de 2 dias lá a Brasília. Lá no FNDE, até depois estive ali junto com a Jéssica, que faz o cadastramento no PAR, tudo sistematizado ali, a gente cadastra os pedidos, seja pelo PAC, como o planejamento fez o cadastramento dos ônibus escolares, seja pelo PAR, e aí torcemos para que em breve tenhamos essa possibilidade de receber os ônibus escolares, que é tão necessário, né? A gente vem passando já, muitos alunos perderam aula, não só nesse ano, desde de anos anteriores, né, devido a problemas de veículos que foram buscar muitas vezes e quebram no meio do caminho. Às vezes a estrada não está muito boa, mas tendo o ônibus é uma alegria muito grande para a gente. Esperamos que esses ônibus venham, e segurança, com certeza. E é muito bom que a gente tenha esse programa. Opa, quase caiu aqui. Eu tenho que botar o suporte do celular aqui para ele parar. Mas eu quero desejar um feliz aniversário para Lavras do Sul, 143 anos dessa terra que eu amo como minha terra natal, minha terra do coração, e desejar que a gente tenha cada vez mais motivos para comemorar em Lavras, motivos para se alegrar do nosso chão aqui, do nosso povo, da nossa cultura, né? Lavras é para nós assim a nossa casa,
E a gente quer que nesse 9 de maio a gente possa comemorar muito mais um ano de vida da nossa terra. Parabéns, Lavras do Sul. Parabéns, povo lavrense. E com certeza a gente vai cada vez mais ver coisas boas na nossa cidade e que venham os próximos 143 anos aí de desenvolvimento. 1 minuto? Ou já acabou? Eu me empolgo e falo, e esqueço que passa o tempo. Tinha que ser 20 minutos do 20. Mas desejar uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até a próxima sessão. Tchau, tchau. Vereador Nenê. Só para deixar aqui registrado aos senhores vereadores que quinta-feira mudou o horário, era para as 14 horas a questão da reunião nossa com o Executivo e a Equatorial aqui. Passou para as 10 horas. Quem pudesse fazer presente, eu não vou poder estar aqui porque eu vou ter que estar no Tribunal de Contas lá. Mas vou passar o dia. Quem puder, estiver aqui, eu peço que venha às 10 horas aqui, vereador, para que a gente possa debater com eles. E é uma coisa boa que aconteceu. Nós passávamos ligando para a Equatorial. E agora eles me ligaram e pediram para marcar. Então, já é uma evolução, né? Porque inverteu. E peço aos senhores vereadores que questionem ele, até pedir. Provavelmente o vereador Felipe não vai poder estar todo o tempo aqui, pedir para o vereador Confisco coordenar os trabalhos para nós aqui e pedir para que seja gravado, tá, Duda? A reunião com eles, para que a gente possa deixar bem agarrado, como diz o gaúcho, né? Tá? Então, nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão.